Olá! Hoje o nosso desafio é desvendar um daqueles mistérios da língua portuguesa que, vamos combinar, confunde muita gente. Sim, estamos falando dos 4 porquês, mas olha, podem relaxar, porque ao final desta análise, a promessa é que tudo vai estar bem mais claro. Quem nunca, não é? Essa pergunta aí sobre a diferença entre os porquês, nossa, já fez muito concurseiro, muito estudante passar um aperto. E não é para menos, é uma dúvida super comum, até para quem fala português desde sempre. Mas a boa notícia é que existe uma lógica, e é essa lógica que a gente vai dominar. Então vamos lá. O nosso roteiro é esse. Primeiro, a gente entende o tamanho do desafio. Depois, olhamos um por um, com calma. O porquê e os danados com acento. E para fechar com chave de ouro, uma questão prática para ver se o negócio fixou mesmo. Começando então. O objetivo aqui é bem simples: desmistificar essas 4 formas, sem complicação, de um jeito que realmente funcione. O grande segredo, na verdade, é associar cada um deles a uma função, a um trabalho específico na frase. E vamos para o primeiro, que talvez seja o mais comum de todos: o porquê junto e sem acento. Esse aqui é o nosso porto seguro, sabe? É a ferramenta que a gente usa para dar respostas e explicar as coisas. É isso. A regra de ouro é: se a ideia é explicar o motivo, a causa de alguma coisa, a escolha certa é por quê. Ele é tipo um sinônimo de pois, de uma vez que. Para não esquecer, a palavra-chave é resposta. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente. A frase está explicando o motivo do estudo. Por qual razão a pessoa estuda? A resposta vem logo em seguida: porque sei que minha hora vai chegar. É uma explicação direta, reta, simples assim. Agora, a coisa complica um pouquinho com o porquê separado e sem acento. Ele é mais versátil, tem 2 papéis bem importantes. É aqui que muita gente escorrega, mas calma, vamos iluminar esse caminho. Certo. Então são 2 situações principais. A primeira é a mais fácil, a mais intuitiva. Começo de pergunta. A dica é ligar ele à ideia de pergunta. A segunda situação é quando ele é a soma da preposição por com o pronome que. E aqui vem o pulo do gato. Se der para trocar por pelo qual ou suas variações, é ele mesmo. Esse teste é infalível. O mais interessante nesse exemplo é que a gente vê o uso numa pergunta indireta. Percebe que não tem um ponto de interrogação? Mesmo assim, a dúvida está ali. O motivo desconhecido. Não sei o motivo pelo qual você se foi. A lógica da pergunta continua valendo. E aqui, o segundo caso em ação. Olha só como a troca funciona, que é uma beleza. Só eu sei as esquinas pelas quais passei. Se essa substituição por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais encaixa direitinho, então não tem erro, é porquê separado. Chegamos nos acentuados. O acento nos 2 casos é como uma placa de sinalização. Ele avisa que essas formas têm um lugar ou uma função especial na frase. E isso, na verdade, ajuda muito na hora de identificar qual usar. Esse quadro aqui é a chave do negócio. De um lado, porquê, separado com acento. O segredo dele? Posição. Ele aparece sempre no fim, coladinho na pontuação. O macete é ponto final. Do outro lado, o porquê junto e com acento. Esse virou substantivo. Ele significa o motivo, a razão e quase sempre vem junto de um artigo tipo o ou um. A dica para ele é o motivo. O exemplo não podia ser mais claro. O porquê está ali, no finalzinho da frase, grudado no ponto de interrogação. É essa posição final que puxa o acento. A regra é puramente sobre onde ele está. Se está no fim, antes de pontuar, leva acento. E aqui a mágica do substantivo acontece. Repara na presença do artigo o bem antes de porquê. É isso que transforma a palavra num nome, num sinônimo de motivo. Ninguém sabe o motivo. Se dá para trocar por o motivo, então é porque, junto e com acento. Beleza, a teoria já foi. Agora é hora da verdade, né? Colocar tudo isso para funcionar. Vamos pegar uma questão de concurso de verdade para ver como essas regras se comportam na prática, no campo de batalha. Tá aí a frase. A nossa missão é descobrir se esse porquê está certo. Numa primeira lida até parece uma explicação, mas vamos usar nosso método para não cair em nenhuma pegadinha. Vamos seguir o passo a passo. A frase está fazendo uma conexão entre o crescimento econômico e o período, certo? E se a gente tentar aquela substituição, o crescimento econômico pelo qual foi marcado o período? Opa!
Soa perfeito, fez todo sentido. Isso já mata a charada. Não é uma explicação, é a combinação da preposição com o pronome. E aqui, a frase corrigida. A forma certa é porque, separado e sem acento. Viram como o teste da substituição resolve o problema de um jeito lógico, sem espaço para dúvida? É exatamente esse o raciocínio. Dominar os porquês, assim como qualquer outro assunto, é um passo importante nessa jornada. Mas o conhecimento de verdade, aquele que fica, vem com a prática. Então, a mensagem final é essa: a dedicação e a prática constante são o caminho. Usem o que foi visto aqui e, principalmente, pratiquem com muitas questões. É assim que se chega lá. Bons estudos!